Olá a todos, meu nome é Ana Paula Nigri, sou mestre em ortodontia e planejadora na Smart Aligner e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as indicações e contraindicações para a previsibilidade. Bem, no tratamento com alinhadores, nós fazemos um planejamento virtual, então nós vamos abordar um pouco sobre esse planejamento e também saber o que existe na literatura sobre previsibilidade. E em seguida, nós vamos entrar no foco da aula, que é saber quais são as indicações previsíveis, ver demonstrações no setup e um exemplo de caso clínico para cada maloclusão indicada. Então, vamos para a nossa primeira parte, mas eu quero que vocês entendam que o objetivo dessa aula é que vocês saiam conseguindo, tendo um olhar diferente para as maloclusões. Olhar já conseguindo enxergar qual maloclusão é indicada para o uso de alinhadores ou não. Então, é interessante lembrar que o planejamento virtual, ele começa com o caso inicial representado pela cor azul, nesse caso, né? E que a cor vermelha representa o final. As cores intermediárias representam as etapas que o dente vai movimentar até chegar ao final. Então, esses modelos eles são impressos. Existe a impressão do modelo inicial, a impressão dos modelos intermediários, nos quais o dente ele vai passar por todas aquelas etapas que foram representadas pelas cores diferentes no outro slide, e até chegarem à maloclusão, ao planejamento final. Né? Nesse caso, um alinhamento, nivelamento dos incisivos inferiores. O planejamento ele é feito totalmente de forma virtual, então nós precisamos de um modelo STL. No planejamento virtual, nós conseguimos fazer o que bem entendermos, certo? Então, se eu tiver a intenção de perder a ancoragem desse molar, de maneira com que ele encoste nesse premolar, eu consigo fazer isso no planejamento virtual. Entretanto, nós sabemos que essa não é a realidade. A previsibilidade do movimento de corpo de dentes posteriores não engloba essa magnitude, certo? Então, o importante é sabermos o que é previsível para que nós tenhamos sucesso clínico. Previsibilidade é a característica daquilo que se consegue prever. Então, deixa eu ver aqui, ficou bem no meu rostinho ali. Nesse exemplo, nós temos um apinhamento anterior-inferior também, mas focando no canino, nós vemos que ele necessita que a distal movimente-se para vestibular e que a mesial movimente-se para lingual, para que ele fique corretamente posicionado no arco. Se nós fizéssemos isso na ortodontia fixa, essa dobra poderia ser realizada, para que essa movimentação descrita acontecesse. Entretanto, nós não teríamos certeza de que essa magnitude da dobra seria o suficiente para que houvesse a total correção. Muitas vezes nós temos que fazer uma sobrecorreção, até mesmo no tratamento ortodôntico fixo. Ou seja, nós teríamos que aumentar a magnitude da dobra. Assim também é no tratamento com os alinhadores. Muitas vezes nós precisamos fazer a sobrecorreção de alguns movimentos para que eles ocorram. E dessa maneira nós aumentamos a previsibilidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, pensando em trabalhos científicos, as revisões sistemáticas da literatura nos apresentam, são o maior nível de evidência que nós temos disponível, tá? E uma revisão desse ano, foi publicada agora em 2020, tem como algumas conclusões que os movimentos ainda precisam ser estudados, diversos movimentos ainda precisam ser estudados, que pequenos movimentos horizontais já têm uma previsibilidade significativa, entretanto alguns podem não ser previsíveis o suficiente, que a extrusão, que é um movimento difícil de ser conseguido com
os alinhadores, a previsibilidade dessa movimentação aumentou, muito provavelmente porque hoje em dia já usamos recursos, attachments diferentes, elásticos, alguns recursos que podem aumentar a previsibilidade. Tá? O tratamento com alinhadores, ele produz resultados clinicamente aceitáveis quando comparado com a ortodontia fixa, considerando as inclinações vestibulolinguais dos incisivos. O tempo de tratamento ainda precisa ser um pouco mais investigado e os refinamentos são necessários, muitas vezes, para sobrepor aquela previsibilidade limitada. Então, por isso, é tão importante que as indicações sejam de acordo com o que é previsível ou não. E mesmo assim, muitas vezes nós precisamos utilizar recursos que nos façam ter uma vantagem em relação à previsibilidade. Então, nós vamos ver como e quais recursos nós podemos utilizar. Por exemplo, falando de movimentação, a correção do giro de dentes circulares, ela tem uma maior dificuldade. Isso já foi visto em estudos prévios, em especial dos caninos inferiores. Então, para isso, nós podemos fazer uma sobrecorreção, como ocorre nessa imagem, em que a imagem pré-tratamento, a distal, ela se encontra paralingual. Se ele ficasse corretamente posicionado no arco, a distal estaria nessa posição, mas nós podemos fazer uma sobrecorreção, fazendo com que o giro desse dente seja maior no setup, ou seja, ele não vai ficar corretamente alinhado no setup virtual planejado, ele vai ficar com a movimentação além do que é necessário visualmente falando. Mas é essa sobrecorreção que nos vai dar uma previsibilidade maior se aquele movimento vai ocorrer ou não, certo? E assim como movimentos rotacionais maiores que 15 graus em alguns dentes, também tem a previsibilidade reduzida. Então, nós usamos recursos para aumentá-la. Optar por movimentações previsíveis é uma opção. Ao invés de fazer, se eu posso fazer a retroinclinação dos incisivos, ao invés de fazer o movimento mantendo a inclinação axial desse dente, a retroinclinação ela tem maior previsibilidade. Então, se eu puder optar por isso, pela retroinclinação, é mais previsível. Associar movimentos complementares, eu vou mostrar no próximo slide para vocês um exemplo da associação de retroinclinação com extrusão. Utilizar attachments corretos, sobrecorreção, como a gente já falou. Usar mecânicas auxiliares, desde mini implantes a elásticos, botões para que a gente coloque elásticos, e principalmente indicar corretamente o tratamento com alinhadores. Então, se nós sabemos que a previsibilidade da rotação de alguns dentes é um certo grau, são 20 graus, e além disso nós não temos uma previsibilidade garantida, nós sabemos que ou nós vamos usar recursos que nos permitam uma melhor movimentação, ou nós vamos optar por fazer outro tipo de tratamento. Então, a combinação de movimentos, por exemplo, a extrusão, ela é facilitada com a retroinclinação. Por quê? Quando nós fazemos essa retração, essa retroinclinação dos incisivos superiores, por exemplo, já existe uma extrusão relativa. Como vocês podem observar, o dente projetado, ele está em uma posição mais alta do que o dente retroinclinado. Então, se eu preciso fazer a extrusão nesse caso e puder retroinclinar, eu vou ter uma facilitação do movimento de extrusão. Então, optar por movimentos que combinados se ajudam é interessante. Então, agora nós vamos entrar na parte principal da aula, que é saber quais são as indicações previsíveis. Eu não vou me ater muito a esse slide, porque nós vamos ver cada um separadamente. Então, inicialmente, vamos falar sobre as intrusões dentárias. As intrusões, elas são feitas até 2 milímetros. Então, se nós temos uma sobremordida na região anterior, que
pretende-se ser corrigida com a intrusão, existe uma curva de SPI, por exemplo, no arco inferior, e acentuada, né? Então, nós decidimos planificar essa curva de SPI, deixá-la um pouco mais suave, com intrusões na região anteroinferior. Essas intrusões, elas podem ser feitas e são previsíveis até 2 milímetros. Então, aqui nós temos o exemplo de um setup virtual que foi feita com a intrusão dos dentes anteroinferiores até 2 milímetros. Vocês podem observar que, nesse caso em específico, a sobremordida foi corrigida. Entretanto, se por acaso nós pudermos fazer a intrusão dos dentes superiores também, a sobremordida vai poder ser corrigida com a intrusão de até 2 milímetros no arco superior e no inferior. Mas isso vai depender do planejamento de cada caso. Porque se, por exemplo, o paciente tem o sorriso baixo, nós não podemos intruir o superior e fazer com que a exposição dos incisivos diminua, desfavorecendo a estética. Então, aqui nós temos o exemplo de um caso em que a correção da sobremordida é possível de ser realizada. Nossa próxima indicação é de diastemas até 4 milímetros na região anterior. Então, é importante observarmos que a discrepância de modelo positiva na região anterior, ou seja, a soma dos espaços que nós temos na região anterior deve ser até 4 milímetros. Ultrapassando esses 4 milímetros, nós já não indicamos o fechamento do espaço. Aqui representado, o espaço está sendo representado pela linha em cor amarela. Então, quando nós podemos fazer a retroinclinação dos dentes anterosuperiores, nós também temos uma maior facilidade em fechar espaços. Se por acaso o paciente em específico não pode ter os dentes superiores anteriores retroinclinados, porque o perfil não permite, porque ele já tem um perfil um pouco mais côncavo, então esse fechamento de espaços terá que ser feito por perda de ancoragem posterior. O movimento de corpo de dentes posteriores tem uma menor previsibilidade em relação ao movimento de retração. Então, o fechamento de espaço vai ser menor caso nós não possamos fazer essa retração. Nós temos o exemplo de um caso em que o fechamento de espaços pode ser feito com os alinhadores. Nossa próxima indicação é a correção de apinhamento de até 4 milímetros. É o oposto do anterior. Então, nós temos que ter uma discrepância negativa, ou seja, falta espaço, no máximo faltam 4 milímetros. Então, aqui nós temos um setup que foi realizado em que foi aberto espaço para que pudesse ser feita a correção da rotação dos incisivos. A mesma coisa no arco inferior. Foi feita a abertura de espaço para que fosse feita a correção da rotação. Lembrando que essa discrepância deve ser até 4 milímetros. Então, aqui o inicial desse caso e o final. Como exemplo, coloquei um caso limítrofe, porque a discrepância aqui ela já é bem acentuadamente negativa, né? Beirando já esses 4 milímetros, se nós fizermos a análise dos modelos. Entretanto, nesse caso, eu posso fazer a projeção dos incisivos. Então, quando nós pudermos fazer a projeção dos incisivos, expansão da arcada e a distalização, eu tenho mais recursos para ganhar espaço. Agora, se o paciente já tem o perfil convexo, eu não posso fazer a projeção dos incisivos para ganhar espaço. Eu preciso distalizar. Isso dificulta a previsibilidade dessa movimentação.
certo? Desse ganho de espaço. Mais uma indicação seria a correção dos desvios de linha média de até 1,5 milímetros. Então, a gente está considerando uma distância linear de 1,5 milímetros. Nesse caso, é um exemplo de desvio de linha média em que foi corrigido somente no arco superior com movimento para a direita do paciente. Então, podemos concordar que no lado direito, muito possivelmente eu vou ter mais desgastes interproximais do que do lado esquerdo. Se eu puder fazer a correção de ambas as linhas médias e elas estiverem para lados opostos, eu posso... É mais simples, porque eu vou poder juntar as duas movimentações. Agora, quando é somente uma marcada correção, e isso deve ser sinalizado na ficha de pedido, em que a gente diz que deve ser corrigido para a direita ou para a esquerda do paciente, somente uma marcada, nós temos esse limite de 1,5 milímetros linear, certo? Então, aqui nós temos uma maloclusão com desvio de linha média, em que pode ser feita a correção com os alinhadores. Nossa próxima indicação a ser abordada são as mordidas cruzadas, de até um dente na região anterior ou posterior. Então, o setup nos mostra o incisivo 12 palatinizado. Nesse caso, foi feita a projeção do incisivo superior e a retroinclinação dos incisivos inferiores. Dos dentes anterior-inferiores, na verdade, né? Porque o canino também foi um pouco retroinclinado. Normalmente, existe uma compensação da maloclusão em que a maloclusão já está assentada. Então, muito provavelmente, o dente antagonista também está numa posição não muito boa, o que nos permite fazer a correção em ambos os arcos. Não só projetar o superior, como também retroinclinar o inferior. Aqui, vocês podem observar no premolar. O premolar, ele apresenta uma retroinclinação e está cruzado em relação ao premolar inferior. Então, os dentes adjacentes, eles servem de ancoragem para essa movimentação. Eles não precisam estar movimentando nesse sentido vestibulolingual. Isso facilita, por isso que nós indicamos a mordida cruzada de um dente. A correção da mordida cruzada de um dente. Aqui, como exemplo de mordida cruzada anterior que pode ser corrigida, nós temos a mordida cruzada unitária do dente 13. E uma mordida cruzada posterior, que pode ser corrigida, é quando o premolar, por exemplo, está em uma posição cruzada em relação ao seu antagonista. Entretanto, os demais, os adjacentes, estão numa posição correta vestibulolingual. A mordida aberta anterior, com a extrusão dentária, pode ser feita. Essa extrusão ela tem um limite de previsibilidade de 1,5 milímetros. Ou seja, eu consigo extruir 1,5 milímetros cada dente. Essa mordida aberta, desculpa se eu falei cruzada antes, é mordida aberta. Essa mordida aberta, ela é o máximo de mordida aberta que nós podemos tratar. Por quê? Essa mordida aberta exige 1,5 de extrusão superior e 1,5 de extrusão inferior. Se nessa maloclusão nós não pudéssemos fazer a extrusão dos incisivos superiores, por exemplo, se a exposição gengival do paciente já é significativa, se o sorriso é alto, e a extrusão desses dentes não vai ser favorável para a estética do sorriso. Então, a correção com a extrusão, ela vai ficar dificultada, porque vai além dos nossos limites de previsibilidade. Então, essa mordida aberta, ela pode ser corrigida com o uso de alinhadores.
As expansões dentárias também fazem parte das nossas indicações clínicas e elas devem ser leves. É difícil quantificar linearmente essa movimentação, porque pode ser por inclinação, pode ser por movimento de corpo. Então, a gente indica que seja leve. Vocês podem observar que, normalmente, nesses pacientes, existe em que indicada a expansão, o arco está com uma constricção, existe o corredor bucal significante. Nessa imagem, que ela não está tão frontal, mas eu achei boa para que nós observemos a inclinação dos dentes posteriores. Essa inclinação ela pode ser melhorada. Assim como a constricção do arco em vista oclusal também é possível de ser analisada. Então, eu acho interessante que o corredor bucal ele tem uma alteração significativa e faz uma diferença no sorriso importante. As correções sagitais que englobam a classe 2 e a classe 3 também a correção também é indicada de até 3 milímetros. Então, aqui nós temos uma classe 2 que é possível de ser corrigida com os alinhadores. Nós estamos vendo que existe, nesse caso, uma movimentação até chegarmos à posição de classe 1 dos caninos. A movimentação dos dentes posteriores, ela seria menor. Então, se existir até 1 milímetro, 1,5 milímetro de discrepância em classe 2 ou classe 3 na região posterior, é possível. Na região dos caninos, nós temos o limite de 3 milímetros. A mesma coisa do outro lado. Essas maloclusões, muito provavelmente, vamos usar recursos como os elásticos. Um elástico de classe 2 auxiliaria muito aqui. Então, aqui nós vemos essa distância linear. Dessa maneira, nós devemos observar a distância até a chave de caninos deve ser de até 3 milímetros. Então, nós temos o exemplo aqui de um caso em que pode ser realizada a correção da classe 2. Aqui nós temos o exemplo de classe 3, em que se nós imaginarmos a ponta de cúspide desse incisivo, desse canino inferior, até a posição de classe 1, nós temos até 3 milímetros, mas devemos também observar a maloclusão posterior. Nesse caso, certamente será necessário o uso de elásticos para que o dente consiga chegar a uma relação de classe 1. Então, aqui nós temos as indicações de maneira resumida, tudo que nós falamos agora, a mordida cruzada anterior ou posterior de um elemento, extrusão de até 1,5 milímetros, intrusão de até 2 milímetros, classe 2 e classe 3 em até 3 milímetros, rotações maiores que 30 graus, até um máximo de 40 graus, isso na região anterior, que já é uma rotação significativa, apinhamentos até 4 milímetros na região anterior, assim como fechamentos de espaço nessa região, e fechamentos de espaços posteriores de até 1,5 milímetros, que é o limite de previsibilidade do movimento de corpo dos dentes posteriores. As contraindicações são todas aquelas que vão além das nossas indicações. É muito legal lembrar também que nós podemos fazer o tratamento híbrido. O tratamento híbrido é com a ortodontia fixa junto com a ortodontia com alinhadores. Então, se nós temos uma classe 2 significativa, observamos que o paciente não é um paciente cooperador, então podemos fazer a distalização primeiro da região posterior com ortodontia fixa e em seguida usar os alinhadores para finalizar o caso, para terminar a movimentação. Ou pode ser feito dessa maneira, com a ortodontia fixa antes e o alinhador depois, ou até mesmo com o tratamento com alinhadores em uma arcada e ortodontia fixa na arcada oposta.
certo? Então, toda essa movimentação, ela vem descrita na tabela de movimentação, que segue juntamente do relatório. Essa explicação da expressão dos movimentos, ela fica localizada logo abaixo da tabela de movimentação de cada caso. Então, vamos ver um exemplo da extrusão e intrusão. Nessa tabela de movimentação, extrusão e intrusão, a extrusão é representada pelo negativo. O único dente que está fazendo um movimento vertical de extrusão é o 12. Os demais estão intruindo. É assim que a gente interpreta a tabela de movimentação e é aqui que vocês vão observar os limites de previsibilidade. Por exemplo, aqui a intrusão já passou do nosso limite de previsibilidade. Nós não fazemos um 2,3 milímetros de intrusão. Vale lembrar que a nova geração dos nossos alinhadores, ela é feita com um material que possui elastômero, então é comparável com o fio. A comparação é feita entre os fios de aço e os fios de Naitai, para que a gente consiga entender um pouco melhor. O Naitai, ele tem uma maior memória elástica, né? E é parecido com essa nova placa que nós temos, que ela apresenta inicialmente menos força, então isso gera menos dor ao paciente, e essa força ela é mantida de maneira mais contínua, ela é prolongada. Assim como esse novo material apresenta maior resistência, ou seja, a possibilidade de fratura desse alinhador é menor, assim como a de manchamento. O manchamento ele está diretamente ligado à porosidade do material. Então, nós observamos que esse material, a cor do alinhador ele absorve menos as cores extrínsecas e a cor ela é mais estável, é estável por mais tempo, dentro daqueles 15 dias que nós indicamos que seja feita a troca dos alinhadores. Então, antes de enviar toda a documentação, o modelo STL, as fotografias dentro do protocolo e a ficha de pedido preenchida, caso você tenha alguma dúvida sobre se o caso é indicado ou não para o tratamento, nós temos um canal que é pelo e-mail do suporte, que é o suporte@smartaligner.com.br, em que nós, ortodontistas planejadores da empresa, olhamos as fotografias que nesse momento não precisam ser aquelas fotografias do protocolo, podem ser fotografias tiradas com o próprio celular, desde que nós consigamos ver a maloclusão de maneira suficientemente boa, junto com uma breve descrição do plano de tratamento. Nesse paciente eu preciso fazer a correção da classe 2, ou nesse paciente o objetivo do tratamento é somente o alinhamento e nivelamento. A breve descrição, mais as fotografias, com isso nós damos um feedback de se o caso é possível ou não de ser tratado e, se sim, quantos alinhadores provavelmente esse caso vai necessitar. Agora, isso é uma estimativa feita com as fotografias. Isso não é verdade absoluta. Isso é uma ideia porque nós temos um pouco mais de experiência nesse sentido. Então, após o envio de toda a documentação, se nós falarmos assim, olha, realmente esse caso tem indicação, toda a documentação será enviada e aí sim nós vamos fazer o planejamento virtual e determinar o dente 31 está com uma rotação de 30 graus, necessita de uma rotação de 30 graus para que fique alinhado no ar. Então, com o setup virtual, nós vamos observar esse número e saber exatamente quantos alinhadores serão necessários. Mas nós já conseguimos dar uma prévia, uma estimativa com as fotografias. Então, por favor, nós ficamos muito felizes em atendê-los com essa solicitação, tá? Quando nós dissermos que sim, o caso ele pode ser tratado com os alinhadores, nos mandem a documentação completa
E aí, se a documentação estiver toda certa, em 5 dias úteis, o setup virtual, em até 5 dias, pode ser em menos ou até os 5 dias, né? O setup virtual ele vai ser enviado e a partir do momento em que vocês nos responderem aprovado, em até 7 dias os alinhadores eles são enviados pelos correios. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que tenha sido útil essa nossa aula e que vocês consigam olhar para a maloclusão e entender um pouco melhor, visualizar, enxergar se o caso pode ser tratado ou não com os alinhadores. Nós estamos à disposição por telefone, por e-mail e vejo vocês na próxima. Até!